Galera, hoje nós se encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre as propriedades do sangue, bem como a reciclagem e a produção aí das hemácias. Então, lápis e caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta! Voltando aqui para o estúdio de gravação, vamos primeiro entender aí aonde o sangue se enquadra dentro do sistema circulatório. Para isso, então, é necessário que vocês entendam que o sistema circulatório ele vai ser dividido em sistema linfático e sistema cardiovascular. Dentro do sistema cardiovascular, nós temos aí o coração representando vasos sanguíneos e aí sim o sangue. Mas o que é o sangue? O sangue é um tecido conjuntivo líquido. E por ser um tecido conjuntivo, ele é constituído por matriz e também é constituído por células. Só que nesse caso, nós temos fragmentos celulares. Então, nós vamos considerar que o sangue ele é constituído por uma matriz mais elementos figurados. Vamos organizar aqui no quadro para ficar bem fácil para vocês, ok? Pois bem, quando eu penso em matriz extracelular, quem seria essa matriz? A matriz extracelular do sangue é o plasma. O plasma representa para o sangue cerca de 55% dele. Já os elementos figurados estão representando aí 45%. Esse plasma ele é constituído na sua maior porção por água. 91% do plasma é água. Vamos organizar então aqui. Como é que fica o plasma? Então, plasma. O que é feito o plasma? O plasma ele é organizado assim. 91,5% do plasma é água. E o restante? O restante vai estar organizado em 7% a 7,5% em proteínas. Mas que proteínas seriam essas? Nós temos 3 tipos de proteínas aí. Uma proteína seria, por exemplo, a albumina. A albumina representa nesse total de proteínas aí cerca de 58 a 60% das proteínas. Ela regula a pressão coloidosmótica. Não deixa, por exemplo, se o indivíduo aí tiver uma ausência de albumina, inchar, reter líquido. A albumina, para quem não sabe, é encontrada no ovo. Mas não só no ovo, em outros alimentos também. Tá? Mas só dei um exemplo aí para vocês. Então, uma das proteínas seria a albumina. Um segundo exemplo de proteínas encontradas aqui, presente nas proteínas do sangue, presente aqui no plasma, seria a globulina. A globulina ela é responsável aí por dar origem a anticorpos, que ataca aí, no caso, vírus e bactérias, atuando na defesa do organismo. Então, uma segunda proteína que eu posso estar incluindo aqui e vai representar 38% das proteínas plasmáticas, seria então a globulina. Prontinho. Em menor concentração, cerca de uns 8% mais ou menos, existe aí as fibrinogênios. O que seriam os fibrinogênios? Eles vão atuar lá na coagulação sanguínea. Então, em último aqui lugar, ficaria os fibrinogênios. Vamos por aqui? Pois bem, temos as 3 principais proteínas. Só que, além de ter água, proteínas, nós vamos encontrar aí outros solutos. O que seriam esses outros solutos aí no caso? Esses outros solutos vão incluir vitaminas, vão incluir enzimas, vão incluir também resíduos metabólicos, por exemplo, ureia, ácido úrico, enfim.
Além disso, nós podemos encontrar os gases, o que vai ser encontrado como CO2, oxigênio, para vocês verem que o sangue ele atua como transporte. Mas não é só isso, pelo sangue nós temos a função também de regular o pH. E também o sangue participa da proteção. De que jeito? Por exemplo, diante aí de um corte, ele vai evitar, de uma certa forma, que vocês continuem perdendo sangue. Coagulando. Então, ele tem a propriedade de coagular. Com relação aos elementos figurados, o que seria lá, então, os elementos figurados, que representam 45% do sangue? Bem, esses 45% vão estar distribuídos em glóbulos vermelhos, também conhecido como eritrócitos, ou no caso aí, hemácias. Então, nós temos aqui as hemácias. As hemácias representam 99% dos elementos figurados. As hemácias são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Isso porque conta com a participação da hemoglobina. A hemoglobina ela é capaz de transportar até 4 moléculas de oxigênio. Nós temos em uma única hemácia cerca de 280 milhões de hemoglobina. Isso vocês vão ver daqui a pouquinho como que forma uma hemácia. Vamos lá acompanhar então o restante das células e dos fragmentos que constituem esses elementos figurados. Uma segunda célula seriam os glóbulos brancos, também conhecido como leucócitos. Nós temos uma variedade de células que compõem os glóbulos brancos. Por exemplo, eosinófilos, neutrófilos, enfim. Essas células, no geral, estão atuando no sistema imunológico. De que forma? Atuam na defesa do organismo, fagocitando aí os micro-organismos. Então aqui estão os glóbulos brancos. Por fim, nós teríamos os fragmentos celulares, que são as plaquetas. As plaquetas têm como função atuar na coagulação do sangue. Vocês aí de casa fazendo um esqueminha como esse fica muito mais fácil. Primeiramente, vocês têm que pensar, o que é o sangue? O sangue ele é um tecido. Mas qual tipo de tecido? Ele é um tecido conjuntivo líquido, cuja matriz extracelular ela é líquida. E quem são as células? Nesse caso, não é bem células. Eu tenho células, mas também tenho fragmentos celulares. Quem seriam essas estruturas? Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Só que eu tenho maior quantidade aí das células, as hemácias, porque 99% são as hemácias. O resto, plaquetas e glóbulos brancos. E a matriz? A matriz, que representa 55% desse tecido, é constituída na sua totalidade por água, mas também eu vou encontrar as proteínas, que têm uma função aí, no caso, a pressão hipolidosmótica, tem função na coagulação sanguínea e também na defesa. Além disso, nós vamos encontrar aí outros soluços, como por exemplo, as vitaminas, nós vamos encontrar enzimas, nós iremos também encontrar os gases, como oxigênio, CO2 e excretas metabólicas, encontraremos os hormônios, afinal de contas, os hormônios são transportados via corrente sanguínea, ok? Agora, o próximo passo é vocês entenderem aí de casa como é que uma hemácia ela é formada e como ela é reciclada. Vamos lá para o próximo passo? Voltando aqui, vamos entender aí quais seriam as principais características de uma hemácia. Por exemplo, qual é o tempo médio que vive uma hemácia? Uma hemácia, ela vive em média aí 120 dias, o que valeria em mais ou menos uns 4 meses. Mas por que ela vive tão pouco diante de outras células, por exemplo? Um tipo de glóbulo branco ela pode viver em torno aí de até 10 anos. Mas como pode ser possível essa discrepância em tempo de vida? Bem, uma hemácia ela não possui núcleo nem as demais organelas. Então, diante aí do desgaste da membrana plasmática, como ela não tem o núcleo nem as demais organelas, não tem como ela ficar reparando esse desgaste que acontece em sua membrana. Logo, ela vai acabar sofrendo aí uma reciclagem. O que seria isso? Vai ser aproveitar os seus componentes e ela vai sair, né, de cena. Quais seriam os seus componentes? Bem, ela possui aí, né, praticamente sendo ocupada todo o seu interior por hemoglobina, que é a proteína que transporta o oxigênio que vocês vão ver aqui, né? Então, quem seria a hemoglobina? A hemoglobina, ela tem uma estrutura quaternária. Como assim?
Então, se eu pensar no componente dela, eu vou fazer lá uma estrutura como essa aqui, né? São 4 estruturas, se eu pensasse assim, né? 4 estruturas. E aí, cada uma dessas estruturas aqui, ó, seria uma globina. Então, tem 2 globinas alfa. Então, aqui seria uma globina, outra globina alfa. Então, são 2 globinas alfa. Então, aqui, uma globina alfa, outra globina alfa. E aqui seriam as globinas beta. Bem, elas se juntam, se agrupam e vão formar uma proteína quaternária chamada aí, né, de hemoglobina. Muitos eu vejo aí que se confundem falando, mas espera aí, não é 4 proteínas, você está falando agora de uma proteína? Então, uma maneira bem fácil assim, de vocês compreenderem, vocês podem pensar aí na formação de um muro, por exemplo. Quando eu penso na formação de um muro, eu tenho vários tijolos, né? A princípio são, sei lá, 200, 300 tijolos para montar um muro. E depois disso, né? Primeiro eu tenho eles, aí eu utilizo todos eles para formar um muro. Aí eu vou ter uma coisa só, o muro. Eu não penso mais nos tijolos, eu penso agora no muro. É a mesma coisa aqui. Primeiro eu penso nas estruturas terciárias que formaram essa estrutura quaternária, porque não sei se vocês sabem, mas só para recapitular, a estrutura quaternária ela é formada por várias outras estruturas aí, terciárias. Então, por várias outras cadeias polipeptídicas, né? Então, aqui eu tenho 4 cadeias polipeptídicas, formando uma estrutura só. Então, como se eu pegasse vários tijolos e constituísse um muro. Agora, tem uma outra função. Então, no caso ali, os tijolos, eles serviram para formar um muro, ou os tijolos serviram para formar uma casa. Qual que é a sua intenção diante daqueles 200 tijolos? Não sei, eu quis fazer uma pequena casa, eu quis fazer um muro, não sei. Mas vocês pegaram os tijolos e fizeram um muro. Agora ele deixou de ser o tijolo, agora ele passou a ser um muro. Não quis fazer um muro, eu quis fazer uma casa. Então ele deixou de ser os tijolos e passou a ser uma casa. Aqui eu peguei 4 tijolos. Deixei de ser o tijolo, ele passou a ser a hemoglobina. A hemoglobina é formada por 4 cadeias polipeptídicas, sendo 2 alfas e 2 betas. E aí formou a hemoglobina. Mas o que tem essas cadeias alfa e beta? Junto com essas cadeias, existe o grupamento M. O que seria esse grupamento M? Esse grupamento M é um pigmento que está ligado a um íon ferroso, que é um ferro 2+. Esse ferro 2+, ele é capaz de se ligar ao oxigênio. Então, vai ser assim, ó. Cada uma dessas daqui vão estar ligado a um íon ferroso. Por quê? O íon ferroso vai estar ligado ao grupamento M. Então, cada um desses vai ter um grupamento M, que é um pigmento. O ferro 2+, é capaz de se ligar ao oxigênio. Então, se cada um desses daqui contém um grupamento M, quantos oxigênios uma molécula de hemoglobina é capaz de se unir? 4, porque ele tem 4 grupamentos M, e cada grupamento M contém um íon ferroso, que é o ferro 2+. Logo, cada hemoglobina é capaz de transportar 4 moléculas de oxigênio, ok? Na sequência, eu tenho que pensar, qual o local de formação de tudo isso? Lá no período embrionário, até os 15 primeiros dias, quem é que é responsável aí, né, por essa formação das hemácias seria o endométrio. Após isso, quem é que vai ser responsável, né, pela formação ali das hemácias nesse período embrionário? Vai ser o saco vitelino. Após, né, esse tempo, quando já não tem mais o saco vitelino, passa a ser o fígado, do fígado baço e também aí timo, órgãos linfóides. Na verdade, a medula óssea vermelha só vai se tornar funcional mesmo 3 meses antes do nascimento, que é onde nós vamos estar abordando aqui, que é a medula óssea vermelha. Okay? Então, os locais de produção aí, antes, né, dos 3 meses que antecedem o nascimento, foi aonde? Começou no saco vitelino, aí passou pro fígado, foi no baço, foi no timo e foi nos órgãos linfóides. 3 meses que antecede o nascimento, medula óssea vermelha. Pois bem, é lá que nós vamos começar, porque nós vamos trabalhar agora com a reciclagem. Reciclagem
bem como formação das hemácias. Fica de olho aí. E de volta aqui para o esquema, vamos entender então como que a hemácia desgastada ela pode ser reciclada e novamente ela pode ser formada. Tudo vai começar onde? Quando as hemácias elas ficarem desgastadas, macrófagos presentes lá no sangue vão recolher. E lá no baço, ou no fígado, ou mesmo na medula óssea vermelha, vai acontecer então a reciclagem desses componentes. De que forma? Vamos representar aqui, ó, desse lado, uma célula de macrófago. Isso aqui é um macrófago, que pode estar presente ou no baço, ou mesmo lá no fígado ou na medula óssea vermelha. O que esse macrófago faz? O que vai acontecer dentro do macrófago? Eu tenho aqui uma hemácia desgastada. Essa hemácia, ao ser aí reciclado os seus componentes, o que vai acontecer? Vai ser separado a globina e o grupamento M. A globina, na sequência, vai ser degradada em aminoácidos, que cai lá no plasma sanguíneo. Então, vem para cá. Ó. Podemos ser utilizados em outros processos. Já o grupamento M. O grupamento M, ele vai ser aí, ó, retirado o seu íon ferro, só que na forma de 3+, e também o grupamento M, que fica sem o ferro, ele vai ser convertido em biliverdina. Na sequência, ele vai ser convertido em bilirrubina. E essa bilirrubina vai lá para o fígado. Do fígado, ele vai ser eliminado pelos hepatócitos lá na vesícula biliar. Da vesícula biliar, essa biliverdina vai ser jogada lá no intestino delgado. No intestino delgado, através da ajuda de bactérias, ele vai ser convertido em urobilinogênio. Parte desse urobilinogênio vai lá para o rim, onde vai ser convertido em urobilina e eliminado na forma aí de urina. Outra parte vai continuar no intestino grosso e vai ser eliminado na forma aí de estercobilina, dando a coloração às fezes. Bem, isso vai acontecer com o grupamento M, né, que está sem o ferro. O que vai acontecer com os demais componentes? Vamos pensar lá no ferro. Ferro 3+. Quem vai transportar o ferro na corrente sanguínea? Existe uma proteína plasmática que ela é chamada de transferrina. A transferrina é responsável por transferir o ferro que está lá no macrófago para a corrente sanguínea. Então guarda esse nome, transferrina. Então aqui eu tenho a transferrina. A transferrina é capaz de levar esse ferro para locais de armazenamento, por exemplo, fibra muscular, fígado, enfim. Quando, por exemplo, a transferrina levar esse ferro para o fígado, vai ter uma outra proteína lá esperando esse ferro 3+, que é chamado de ferritina. A proteína é responsável pelo armazenamento do ferro 3+. Então aqui eu tenho a ferritina. A ferritina ela é responsável pelo armazenamento do ferro 3+. No momento que o ferro ele for solicitado para a formação de uma nova hemácia, o que vai acontecer? A ferritina transfere o seu ferro 3+, para a transferrina. Aí a transferrina vai lá, leva o seu ferro 3+, para o local de formação de uma hemácia. E onde é que eu formo uma hemácia? Após o nascimento, a formação da hemácia é formada na medula óssea vermelha. Se eu pensar no indivíduo adulto, onde estaria essa medula óssea vermelha? Nas extremidades dos ossos. Por exemplo, na extremidade do osso femoral. Lá que eu vou encontrar. Se fosse uma criança, por exemplo, de 2, 3 anos, seria na cavidade medular. Vamos pensar aqui. Medula óssea vermelha. O que é necessário? Para formar, é necessário, primeiro, que eu tenha um estímulo hormonal, que é chamado de eritropoetina, também abreviado como EPO. Para quem não sabe, a eritropoetina é produzida lá nos túbulos renais, lá nos túbulos nefríticos. Então, primeira coisa que eu preciso saber, que eu tenho que ter hormônio. Então, o hormônio EPO vai estar influenciando. Aí, as células precursoras das hemácias vão absorver o ferro 3+, através aí de receptores. Então, os receptores reconhecem e absorvem. Então, eu vou precisar do ferro 3+.
Além disso, vai ser necessário a presença também de ácido fólico, porque o ácido fólico ele vai contribuir aí para a formação da timina. Timina é uma base nitrogenada, atuando aonde? Na produção do DNA, o que atua na proliferação celular. Então, é preciso também do ácido fólico. Além do ácido fólico, vai ser necessário aí a presença da vitamina B12. Então, além do ácido fólico, é necessário que vocês tenham aí a vitamina B12. Então, até agora, nós temos a EPO, o ferro 3+, o ácido fólico e a vitamina B12. Esses componentes aí são necessários para a formação e integridade da hemácia. Pois bem, nós formamos aqui a hemácia. Aí, então, a hemácia volta para o ciclo. E aí, ela dura em média 120 dias. Então, olhem só como fica super fácil. A hemácia ela dura em média 120 dias. A hemácia ela não consegue ter essa durabilidade maior do que 120 dias, até porque ela não tem núcleos e demais organelas que podem reparar as suas membranas, que podem ser lesionadas diante das células que constituem os capilares, o que pode lesionar devido a essa extremidade dessa abertura extremamente fechada entre as células. Logo, a reciclagem torna-se necessária e a produção de novas hemácias também. Aí, então, macrófagos presentes na corrente sanguínea vão lá, fagocitam essas células, mas reaproveitam seus elementos internos. Por exemplo, o macrófago presente tanto no baço como na medula óssea vermelha ou mesmo no fígado, quebra a hemoglobina em globina mais grupamento M. A globina, por sua vez, é quebrada em aminoácidos. Esses aminoácidos podem ser utilizados para outras vias, mas também para formar uma nova globina. O grupamento M, por sua vez, é separado em ferro 3+, e biliverdina. O ferro 3+, automaticamente, ele vai ser pego pela transferrina. Transferrina é a proteína que transfere o ferro para outras regiões. No caso, o ferro, quando ele não for necessitado, ele vai ser depositado. E ele pode ser depositado tanto nas fibras musculares, como também no fígado. Só que lá nós temos uma proteína que vai ficar esperando, que seria a ferritina, como mostra aqui. A ferritina, ela vai ser aí, no caso, uma proteína que armazena. No momento em que o ferro 3+ for solicitado, ela transfere esse ferro 3+ para a transferrina. A transferrina, por sua vez, leva lá para a medula óssea vermelha, presente nos ossos. Aí que começa o processo, porque para a formação de uma hemácia é necessário o estímulo hormonal. Esse hormônio vem lá do rim, mais necessariamente dos túbulos nefríticos, que através da eritropoetina vai estimular a formação de uma nova hemácia. A hemácia em construção é capaz de reconhecer esse ferro 3+, através dos seus receptores, e por uma endocitose, capta esses ferros 3+. Esse ferro 3+ entra, então, no seu citosol. Além de precisar do ferro 3+, é necessário a presença de aminoácidos para constituir as futuras globinas. Além disso, é necessária a presença de ácido fólico, porque o ácido fólico é responsável pela formação da timina, e timina é uma base nitrogenada, e base nitrogenada constitui DNA, e é importante para a proliferação celular. Além disso, para atuar na função do ácido fólico, nós precisamos da vitamina B12, que também se torna muito necessária. A partir então daí, com todos esses elementos aí necessários, nós temos então a formação de uma hemácia. A hemácia então cai na corrente sanguínea, não tem mais um núcleo, porque nesse meio tempo aí que ela é formada, nesse meio tempo, ela perde o núcleo e as demais organelas. Qual a necessidade de perder as organelas, principalmente a mitocôndria?
Vamos pensar bem. Ela perde a mitocôndria porque, se ela não perdesse a mitocôndria, ela utilizaria o oxigênio que ela está transportando. E se ela utilizasse o oxigênio que ela transporta, obviamente não sobraria para os demais tecidos. Assim, do que adianta eu ter um transportador se eu vou ocupar o que eu estou carregando? Dessa forma, se a hemácia não tem mitocôndria, obviamente, as demais células vão conseguir se beneficiar desse oxigênio. Então, durante o processo de formação de uma hemácia, ela perde o seu núcleo, bem como as demais organelas. Aí, então, ela cai na corrente sanguínea, como mostra aqui, caiu na corrente sanguínea, dura aproximadamente 120 dias, e aí, então, um novo ciclo de reciclagem acontece. Então, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça, dê um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!